não perturbe o vosso coração. Por isso que eu falei que é uma frase que dá um impacto quando a gente escuta. Mas o quanto que é difícil a gente viver isso todos os dias. Porque todos os dias Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Então por que você está inquieto com o quê? Volta até Ele, entrega, faz a entrega. Faça uma entrega. Ele fala, se nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem a permissão do Pai, está inquieto por quê? É impressionante. É para a gente morrer de vergonha. A gente sabe onde é que põe a mão, fala, o que é que eu faço agora? Porque Ele já desvelou que a gente está aqui, vem à missa, comunga e não confia. Se entrega, se abandona. Isso é uma experiência espetacular. Não perturbe o vosso coração. Para a turma que está com a Bíblia, abre o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? O Evangelho de João é fácil, né? É fácil achar. Fácil? Acharam? Tudo bem? Podemos? João 14, versículo 1. Achou? Esse versículo é para ser grifado, regrifado e regrifado. Jesus diz assim em João 14, 1. Não perturbe o vosso coração. Coisa linda de escutar, difícil de cumprir. Não perturbe o vosso coração. Jesus diz que coração perturbado é ausência de confiança nele. Coração inquieto, coração perturbado, aquela coisa que não te deixa em paz, aquela coisa que algo te incomoda, você não consegue fazer nada. Isso é ausência de confiança em Deus. Então, se a gente só conhece esse versículo, hoje a gente faz uma conversa longa. Porque quantas situações na nossa vida a gente vai viver nessa inquietude. Ele fala que essa inquietude é porque nós queremos ter o controle das coisas e fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. A nossa dificuldade em se abandonar nas mãos dele. Ele fala, se é uma pessoa que te incomoda, se é uma situação que te incomoda, se é algo que não sai da sua cabeça, não sai do seu coração, está tirando o seu sono, está te fazendo perder peso, não deixa comer, entrega para mim. Mas Jesus, eu acho que eu vou te entregar, eu acho que você não vai saber resolver isso. E se é alguma coisa que às vezes você deseja profundamente, você não entrega por quê? Porque se você acha que é alguma coisa muito boa para você, a gente não acredita que se a gente que está querendo acha que é bom para nós, infinitamente mais Ele vai dar aquilo que for ótimo. Então o que nos falta? Por que a gente vive essa inquietude? Aí vive um antidepressivo, na ansiedade, né? Come os dedos da mão, os dedos do pé, de tanta aflição na alma, aquela agonia na alma, e não perturbe o vosso coração. Por isso que eu falei que é uma frase que dá um impacto quando a gente escuta. Mas o quanto que é difícil a gente viver isso todos os dias. Porque todos os dias Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Então por que você está inquieto com o quê? Volta até Ele, entrega, faz a entrega. Faça uma entrega. Ele fala, se nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem a permissão do Pai, está inquieto por quê? É impressionante. É para a gente morrer de vergonha. A gente sabe onde é que põe a mão, fala, o que é que eu faço agora? Porque Ele já desvelou que a gente está aqui, vem à missa, comunga e não confia. Se entrega, se abandona. Isso é uma experiência espetacular. Não perturbe o vosso coração. Se vocês pararem agora e pensar o que vocês tiveram durante o dia hoje, por quantas coisas vocês estiveram tumultuados, agitados, preocupados, agoniados, e resultou em quê? Nada. Aliás, você ficou nervosa, brigou com um tanto de gente, fez um tanto de coisa que não resolveu em nada.
Se eu tivesse ajoelhado e falado: Jesus, deixa eu te entregar essa situação que está me incomodando, agora eu vou descansar no Senhor, te garanto que se eu disse, tinha pelo menos diminuído o radical livre para não dar tanta ruga. Que a gente fica preocupado, fica inquieto, começa a discutir com a gente mesmo, e se é alguma situação difícil, você arruma, você tem várias soluções para a situação, discute com a pessoa, faz um discurso, e a situação não acontece. Pare de perturbar o vosso coração. Quanto disso tira a nossa paz? Quanto disso tira a oportunidade de a gente viver de verdade na presença de Deus? Porque o tanto que a gente fica perturbado nos tira do centro, que é o Senhor. Porque cada vez que eu me perturbo, eu esqueço que Ele é o Senhor da minha vida. Compreendem? A gente esquece que Ele é o Senhor. A gente acha que a gente é que é a dona da nossa vida o tempo inteiro. Então todas as vezes, por isso que tantas vezes a gente vai e volta, o nosso caminho espiritual, ele não vai. Porque a gente não consegue cumprir um versículo. Não perturbe o vosso coração. A gente é perturbado às vezes com um tanto de nada, e nos tira do foco. E ele fala assim: credes em Deus e crede também em mim. Quando ele fala isso, aqui não são dois atos: crede em Deus e crede em mim. É um ato só. Então, por que eu não perturbo? Porque eu creio que Deus, que é o nosso Pai, através de Jesus, que é o Filho dele, fez o plano de salvação para nós, nos tirou das trevas e nos levou para o reino de luz. Jesus veio nos salvar. Então eu creio nesse plano de salvação de Deus na nossa vida. Eu creio que se cumpriu em Jesus, e creio porque Jesus veio, o rosto de Deus foi mostrado ao mundo, igual ele disse a Filipe: mostra-nos o Pai, isso basta. Ele falou: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, quem me vê vê o Pai, porque o Pai é amor, é a revelação de Deus ao mundo. Então é tão interessante como é que Deus tem o caminho dele, tem a forma dele de fazer as coisas, porque tudo de Deus é muito devagar, e tudo de Deus é na humildade, tudo que a gente gosta. Então, vocês imaginem que Jesus se encarna e vem ao mundo de uma forma que é difícil as pessoas reconhecerem Ele como Deus. Ele não permitiu ser reconhecido. E aí, Ele passa pela paixão, pela morte e pela ressurreição. A gente gostaria que Ele tivesse feito o quê? Uma coisa espetacular, não era? Falar assim: uau, ressuscitou. Mostrou, já estava resolvido o mundo. O que Ele fez? Se escondeu. De forma que Ele quer que o mundo inteiro conheça através de quê? Através de quê? Através de quê que Jesus quer que ser conhecido? Não, mas e quem é que vai revelar esse amor? Quem é que vai revelar esse amor? Muito bem. Então Deus quer que o nome dele, como é que Deus vai escrevendo a história, dentro da grande história do mundo, como é que Deus vai escrevendo a história dele tão lentamente? Porque para que o outro conheça, Ele quer que chegue através de quem? De você. Descobriram? Jesus manifestou a ressurreição, que Ele podia ter feito isso de uma forma gloriosa, de uma forma que deixar o mundo embasbacado. Não fez isso, mas Ele quer que você dê testemunho que Ele é vivo. Coisa simples, né? Porque na verdade todos os dias Ele bate a nossa porta, e se a gente abrir, tudo é devagarzinho com Deus, lentamente Ele vai permitindo que a gente veja, e à medida que eu vejo, eu dou testemunho. Aí nós vamos na carta de Pedro. Eu pôr vocês bom de Bíblia, vocês vão ver. Primeira carta de Pedro. Carta de Pedro está lá no final, quase em Apocalipse. Antes de Pedro, depois de Pedro vem João, já vem Apocalipse. Primeira carta de João. Acharam a primeira carta de Pedro? Está no amém ou na misericórdia? Primeira carta de Pedro, está lá, depois de Hebreus, vamos lá no finalzinho, volta de Apocalipse para trás. Apocalipse, depois são as 3 cartas de João,
depois já é Pedro. Ajuda já que achar aí a carta de Pedro, achou? Amém? Acharam a carta de Pedro? Então vocês grifam isso, que nós vamos ter que aprender isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade. E isso estava na missa domingo. Ninguém lembra, mas estava lá. A fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Compreendeu a missão? Está aqui, vou ler de novo. Mas vós, cada um de nós, sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, quando a gente escuta, espero que vocês tenham tido esse impacto na missa, que quando vocês ouviram isso, esse chamado de Pedro, isso é um chamado, uma sacudida, que nos põe na consciência de que fala, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que contar as excelências, eu tenho que proclamar as excelências daquele que me tirou do escuridão para a luz. Prestou atenção no compromisso da nossa vida? Eu tenho que parar e pensar e colocar, pensar no como é que eu estou levando a minha vida, avaliar a minha consciência e falar como é que eu estou dando testemunho desse Deus maravilhoso que fala comigo, não perturbe o vosso coração. Como é que eu posso dizer a alguém que eu posso confiar, se nem eu vivo essa confiança? Como é que eu posso proclamar que nele eu descanso? Como é que eu posso proclamar que ele é meu refúgio, minha rocha, minha segurança, se eu não confio? Eu tenho que proclamar, então eu tenho que vencer aqui, eu tenho que renovar o meu compromisso batismal, porque no batismo eu me tornei o quê? O que eu me tornei no batismo? Filho de Deus. Não pode ser esquecido. Com que dignidade eu estou caminhando como filho de Deus? Será que eu estou acertando a minha vida? Que não é uma brincadeira. A nossa vida espiritual não é um conto de carochinha. Deus é real. Que eu tenho que, diante disso aqui, resistir às tentações de Satanás, que só quer mentira, só quer me iludir com uma coisa fácil, só conversa mole, que ele é um mentiroso, e não vai te levar a lugar nenhum, vai te levar, tem um lugar. Como diz o padre Paulo, chegar no céu tem um esforço, porque para não chegar no céu é simples, é só do jeito que a gente está, só deixar na banguela. Seu padre Paulo Ricardo, o caminho já é certo, para chegar ao céu tem um esforço. Prestem atenção nisso, como é que eu vou dar testemunho, a fim de que proclameis as excelências, isso é para a gente tremer, não perturbe o vosso coração. Como que eu, que creio em Deus, posso estar sempre perturbada? Que Deus que é esse que eu creio? Por que eu posso estar sempre inquieta, sempre angustiada, sempre agoniada, sempre aflita? Sabe aquele povo sempre aflito? Fala, minha filha, onde é que você anda? Que agonia de alma que é essa? Conhece Jesus não? É muito sério. E aí tem uma outra coisa. Quem está aqui não, isso aqui vocês vão pensar, né? Bonitinho, tenho certeza. Pode guardar a Bíblia só para a semana que vem, não. Todos os dias, pelo menos uma vez por dia, nós rezamos o Pai Nosso. Ok? Quando a gente reza o Pai Nosso, é porque a gente reza no automático, né? A gente solta uma primeira e não sabe o que falou. Mas a gente reza assim: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja. Qual é a próxima frase? Venha a nós o vosso reino. Se nós somos uma nação santa, um povo escolhido, nós clamamos todos os dias que venha o seu reino, que é um reino de paz, um reino de amor, um reino onde a gente tem que viver essas excelências, aonde que existe um lugar no mundo que chama o povo à esperança, que dê o povo a esperança, que mostre para o povo que Jesus é o caminho, como diz Santo Agostinho, ele é o caminho. Porque quando a gente acha o caminho, que a gente tem o caminho, falta a meta. Qual que é a nossa meta? Chegar no Pai.
E Ele é o único que vai nos levar no Pai. Ninguém mais vai nos levar no Pai, só Ele. Ele é o caminho que vai nos levar no Pai. Ele é a verdade, Ele é a única verdade que enche o nosso coração de uma alegria que é incontrolável. Só Ele é aquele que dá sentido à nossa vida. Só Ele é essa razão da nossa vida. Porque Ele tem a alegria dessa vida que nos convida a ser eterna. Então Ele é o caminho, a verdade e a nossa vida. Mas como é que eu vou dar testemunho dessa alegria? Como é que eu vou dar testemunho dessa esperança? Se eu nem trabalho para que o reino de Deus aconteça, para que exista um lugar no mundo onde as pessoas possam estar ancoradas, eu posso ensinar a elas. Nós temos que proclamar essas excelências. Então tudo isso tem que passar para nós num processo de conversão. Por isso que o nosso processo de conversão é tão lento, porque os Lázaros continuam existindo. Todos os dias tem Lázaro atrás de nós. Mas como é que com que fruto, né, eu vou servir a Lázaro? Como que eu vou acolher? Como é que eu vou alimentar? Como é que eu vou tirar uma fome, uma sede, agasalhar? Se não for como ele faria. As pessoas têm que ver as nossas obras sem que a gente fale e dê glórias ao Pai. A nossa vida ela tem que ser um testemunho dele. Compreendem? Mas se a gente não acordar para essa frase só, se a gente não for sacudida por essa frase, nós não saímos do lugar. Nós temos que ter um objetivo. Santa Teresa de Ávila falava assim: não se afaste daquilo que é o seu alimento, o seu remédio, que é a santa humanidade de Jesus. Não se afaste, não desgruda de Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele nos conduz, Ele tem tudo para nós. Vocês lembram qual que é o número do Salmo de domingo? Vocês vão ter que começar a prestar atenção na missa, né, gente? Era o Salmo 32, em algumas Bíblias o Salmo 33, que fala lá no versículo 20: quanto a nós esperamos por Yahvé, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Será que de verdade Ele é o nosso auxílio? Será que de verdade nós contamos com Ele? E aí nós descansamos nele e falo: Ele irá resolver a minha vida, Ele irá me ajudar, e eu não preciso desorientar, porque Ele cuida de mim. De verdade, vocês sentem isso, para descansar no Senhor e falar: só vai acontecer o que Ele permitir, porque eu estou nas mãos dEle. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu escudo. Nele se alegra o nosso coração. Será? Será que é nele de verdade que o nosso coração se enche de alegria? Aqui nada, filho, tem que ter alegria no monte de coisa do mundo. É impressionante. Quando eu vou falando essas frases para vocês aqui, que nós rezamos esse domingo. Talvez o padre não tenha chamado assim, né, vocês dessa forma, né, para vocês poderem prestar atenção em cada coisa que vocês estão lendo. Por isso tem que ter a Bíblia na mão, tá vendo como é que é diferente? E é o seu nome santo que confiamos. Ai, que coisa mais linda. Porque quando a gente fala o nome, quando você está muito atormentado, com tanto problema, que você fala o nome dele, você fala Jesus. Isso já é uma oração. Só de você escutar o nome dele, você já não fica bamba. Não, eu já fico bamba. Fala, ele é real. Quando você está muito cansado, você olha para o lado e fala: ele está aqui, porque ele prometeu que estaria comigo. E que aonde eu for, ele estará. E vai me conduzir, vai me guiar. E se eu levo para ele uma preocupação, eu falo: Jesus, olha essa situação. E ele vai me dar um retorno. Isso é encantador. Que Deus é esse que permite uma relação de tanta intimidade, que qualquer coisa que tirar a quietude do meu coração, eu posso ir lá e contar para ele. E ele vai ter uma solução para mim. Porque ele não pode abandonar aquele que confia nele. Ele vigia, né? É lindo isso, né? Porque aqui no versículo 18 diz que o olho de Yahvé está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam o seu amor. Pode imaginar isso? O olhar dele está sobre nós que confiamos nele. Ele fala para Santa Catarina de Siena: eu não posso decepcionar meus filhos que confiam em mim. Não posso. Então a gente ficou pedinte diante dele. Sabe pedinte? A gente fica paradinho olhando para a cara dele, esperando ele fazer. Fala: Jesus, o senhor está prestando atenção que está faltando esse negócio. Igual Santa Madre Teresa fazia com ele. Vocês já leram as histórias de Madre Teresa? Senhor, está faltando leite para o povo, faltando leite para os meninos, tem que dar leite. Você tem dinheiro? Não, tem não. Fui lá e falei com ele: Jesus, não tem leite não. O jornalista falava com ela: mas e agora? Uai, eu já falei com ele.
Aí de repente o prefeito cancela todas as aulas no dia, todos os leitos foram para quem? Para a Madre Teresa. O jornalista ficou assustado, ele falou, eu falei com ele mandou. É essa confiança simples, de que ele escuta. Aonde que ele vai estar vivo? Que eu posso conversar assim com ele, aonde? Aonde? Ah, muito bem, você já vieram visitar ele quantas vezes essa semana? Já? Isso? Tudo que acontecer, corre aqui e fala, eu vim cá te contar um negócio, vai que você não viu? Faz de conta que você não viu, faz cara de surpresa, vou te contar uma história agora. Me ajuda, simples assim. Chega aqui e fala, Jesus, vim só te contar um negócio, o senhor me ajuda? Então tá, obrigado, não, Pai do Filho do Espírito Santo, não, pode ir embora. Se você tem 5 minutos, vai lá, tem meia hora, vai lá, tem o tempo que você tiver, vai lá e conta para ele. Vocês vão diminuir tanto o sofrimento, tanta dor de cabeça, tanta agonia de alma, tanta noite sem dormir, tanta insônia. Você tem problema? Não, eu não, já entreguei tudo, né? Ele resolve. Como? Do jeito que ele achar, que ele não acha, do jeito que ele sabe que será melhor. Compreendem? É simples, mas a gente precisa pedir a ele essa graça. Jesus, me ajuda, eu quero viver de verdade isso que nós lemos hoje. De verdade eu quero que cumpra na nossa vida, e eu não quero que meu coração se perturbe com mais nada. Aquilo que vier inquietar o meu coração, eu falo, peraí, vai inquietar, não, que eu vou contar para quem resolve. Nem acaba o resto da história. Falo, vamos lá contar lá diante do Santíssimo, que a gente já, né, evita o problema de ter que repetir. Vai lá e conta para ele, fala que Jesus escuta junto comigo o que eles estão falando aqui. Conta para ele. E fala, a partir de agora não me pertence, pertence ao Senhor. Não vou inquietar, porque eu tenho que estar livre para fazer a vontade de Deus. Atento para poder testemunhar com a minha vida. Quantos não o conhecem? Quantos estão aflitos? Quantos estão agoniados? Porque nunca ouviram falar que poderia viver isso? Porque nunca abriu a palavra de Deus? Nem sabe ter escrito, nem sabe que é nação santa, nem sabe que ele é um sacerdote real, nem sabe, porque ninguém contou. Foi na igreja, aquilo que eu falei com vocês a semana passada. A gente é treinado a entrar na igreja, mas não é treinado a ouvir. Então a gente entra e sai. Se alguém perguntar assim para você lá fora, qual foi o evangelho de hoje? Você fala, peraí, o que foi o evangelho mesmo hoje? Acabou de sair da missa. Fomos treinados a entrar na igreja, não fomos treinados para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra é o nosso sustento. É ela que nos faz caminhar aonde precisar. É ela que nos dá força. É ela que no meio do tumulto, no meio da dor, você vai escutar ele repetir para você, não perturbe o vosso coração, creia em mim. Acabou o problema naquele momento. Falou, ó, fiquei bambinha aqui agora, tudo certo. Isso é o nosso testemunho. Não é um testemunho de palavras, é um testemunho de vida. As pessoas têm que saber que ele está vivo. Isso que Jesus quer, que a gente anuncie ao mundo. Ele podia ter feito qualquer coisa, mas por que Jesus só quis isso desse jeito tão difícil? Assim que ele quis. É assim que ele quer ser conhecido, pelo seu testemunho. Então vocês imaginaram, a partir de agora, qual é a grande dimensão da vida de vocês? Não há nenhuma vida que seja um acaso. Não há nenhuma vida sem importância diante de Deus. Você tem que testemunhar o Senhor, nem que seja por uma meia dúzia de pessoas que ele colocar no seu caminho. Não podemos esconder essa luz que já foi acesa no coração de vocês. A gente não esconde, não é assim que está descrito? A gente coloca no alto. Ilumina a vida do outro. Não tenha medo de anunciar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não tenha medo. Não tenha medo de anunciar esse Deus de amor. Não tenha medo de anunciar esse que é seu auxílio, a sua força, que é aquele que te dá coragem, é aquele que te sustenta no olhar. Experimentem isso quando você estiver muito cansada e você fala assim, tem um olhar que me sustenta, tem um corpo que me carrega. Quando eu recebo a Eucaristia, tem um corpo que me carrega, por isso eu dou conta do que precisar, porque é Ele que é o meu sustento. Dê esse testemunho, coloque nas pessoas o desejo de viver com esse Deus. O cristianismo é a religião do desejo. É preciso desejar Deus. Deus não é imposto, Ele é um desejo. Pode imaginar caminhar com Ele? Estar na presença de um Deus vivo, isso não tem preço na nossa vida. Então vamos pedir a Ele, que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora, que Ele derrame sobre todos nós as graças de poder viver com Ele, sabendo que Ele é o único caminho, que somente Ele tem o melhor para nós, só Ele nos conduz para o melhor, só Ele tem esse caminho, só Ele tem a verdade que enche o meu coração de uma alegria que é indizível, que mesmo diante do sofrimento, diante do mundo do avesso, você tem uma paz que a gente passa por qualquer situação, e que só Ele tem a vida que me promete,
que me dá a certeza da esperança. E nós cristãos temos que ser a fonte de muita alegria para muita gente, porque a fonte da alegria é Ele. Mas eu tenho que mostrar essa alegria e ser a fonte dessa esperança, arautos da esperança, de uma esperança que está, ela tem uma base, ela é sustentada pela palavra, que é Ele, que não mente. É isso que nos faz. A gente sabe que essa palavra, ela nunca vai nos decepcionar. Então a nossa esperança está nele. Então por isso nós podemos nos encher de alegria e caminhar na certeza de que temos um Deus vivo, esse Deus que cuida. Então que vocês saiam daqui hoje pensando nisso que eu estou dizendo para vocês. Não perturbe o vosso coração. Não permita que ninguém roube a sua paz. Não permita que nenhuma situação te faça desistir, desanimar, deprimir ou achar que é impossível resolver alguma coisa. O nosso Deus é o Deus do impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.